Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do teu, do meu, do nosso programa Saúde e Você. Muito obrigado a todos pelo carinho de vossa audiência. Dizer que meu nome é Idrissi Ali, estarei convosco até bem perto das 18 horas. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham através das nossas plataformas digitais. Da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11 e TV Cabo, canal 12. Muito obrigado também a vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais. Facebook Strong Live. Estamos em direto com a página do nosso Facebook. Podem deixar ficar comentários e muito mais. Partilhem e partilhem. Podem seguir também a página da Strong Life TV. Instagram Strong Life TV, YouTube TV Strong Life. É sabido por nós que o programa Saúde de Você prepara conteúdos que vão deixar sua saúde impecável. E para tal, sempre trouxemos convidados de extrema importância, ou seja, convidados dotados de conhecimento. Não será diferente para esta edição do programa. Temos aqui um painel bem recheado de convidados que vão nos acompanhar até o bem final do nosso programa. Para já agradecer a todos aqueles que nos apoiam através do nosso Facebook. Muito obrigado a Eginoca Moiane pelo carinho de sua audiência. Tem apoiado muito o programa Saúde de Você. E passo desde já a saudar o meu painel. Muito boa tarde, doutor. Uhum. Nós é que agradecemos. O nosso maior valor é a vida, é a saúde. Quanto mais partilhamos informações, mais as pessoas ficam com uma saúde impecável. Muito boa tarde, Bento. Boa tarde e muito obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui. Disponha. É, doutor Rocha, hoje nós aqui iremos falar da depressão, que é algo muito importante, principalmente também para jovens e adolescentes. Principalmente para jovens e adolescentes. Não digo que as outras faixas etárias não são acometidas, mas hoje em dia percebemos que os jovens e adolescentes é que são mais acometidos por esta mesma questão. No contexto de forma generalizada, o que seria isso de depressão que nós vimos na sociedade? Bom, primeiramente, a sociedade sempre Ok? diz Uhum, sobre depressão, uhum, não é? Porém, não sabe o que realmente é a depressão, uhum, ok? No sentido mais amplo, a depressão é um transtorno mental, psiquiátrico, não é? Do foro psiquiátrico, ok, com um estado grave clínico. O que significa que quando a pessoa é acometida pela depressão, se o diagnóstico for depressão, é porque é um estado clínico, ok. não é? É diferente daquilo que a sociedade diz, só porque tem uma tristeza, aconteceu algo, um evento estranho, e diz que estou Estou deprimida, deprimida. estou com Uhum, depressão. uhum, É muito diferente. A depressão é um estado clínico grave, ok? uau. É exatamente isso. Só que depois vamos vendo já os tipos e tal, e dependendo das perspectivas, não é? Mas, em termos gerais, a depressão é um estado clínico grave, pois uma pessoa deprimida é difícil levar a sua rotina diária normal, não é? Mas alguém, Altera aquilo que seria a sua rotina exatamente, normal altera a sua rotina normal, para uma nova conduta. uma nova conduta Uhum, já mais doentia, ok. não é? Mas o que acontece na sociedade não é isso. É que alguém tem uma tristeza, diz que estou deprimida. Então, a necessidade que a sociedade possa saber. Eu posso ter um sintoma de depressão, mas não estar deprimida. Ok. Ok? Por Uhum. isso que a depressão tem que ser diagnosticada com um Uma pessoa. médico Uhum. psiquiátrico ou então um Qualificada. psicólogo. Ok. Exato. Ok, muito obrigado, doutor Rocha. Eis a definição do que é depressão. Vamos parar aí de especular coisas em torno desta mesma temática. Bem, e aí? Depressão, como o doutor Rocha disse, né? Seria este avanço, né? É, 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 será que existiria uma manifestação, um sinal nas pessoas no qual podemos levar a dizer que aquela pessoa está deprimida? Porque na sociedade sempre falamos: a Maria está deprimida, a minha filha tem depressão porque vivimos no quarto a ser trancada. Então, será que teriam sinais que nos levariam a suspeitar a depressão? É diferente da tristeza, a depressão é uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, Uhum, caracterizada por uma, eh, bom, como posso dizer, caracterizada por mudança do humor, por uma tristeza profunda uhum, e sem fim. uhum,
quanto a tristeza é um estado emocional que por vezes a pessoa precisa daquele estado, porque normalmente quando nós estamos tristes nos leva a pensar e a refletir. A pessoa entra dentro de si para ver se algo está bem ou não, ou tem que mudar em algo. Então, a tristeza não é uma doença, mas a depressão é uma doença e tem certos sinais e sintomas que levam a crer que esta pessoa, sim, tem depressão e essa pessoa está triste. E tem sintomas físicos e psicológicos. Bom, podemos dizer que uma pessoa deprimida tem estado triste por bastante tempo, por mais ou Não é menos uma tristeza de um dia, 2 dias. não, assim, Leva muito tempo. É muito tempo, crônico, sim. podemos dizer isso, né? Sim, sim. Por quando a pessoa está triste durante umas 2 semanas, Uhum. sem nenhuma pausa, porque a depressão não dá pausa. A pessoa fica triste mesmo durante um bom tempo. Dores nas articulações também é um dos sintomas. A pessoa também para de perde interesse pelas atividades que antes davam prazer. Uhum, uhum. Sim, então estas são, posso dizer, as principais causas. Aliás, os Sinais, principais sinais, sintomas, sintomas. sim. Doutor Rocha, como bem disse o nosso colega do painel, que esta mesma rapariga, ou este adolescente, ou este pai e mãe, vem a perder interesse por aquilo que são as suas atividades normais ou diárias e começa a haver uma diferença, uma distinção do seu antes e o seu depois. E será que existem alguns fatores de risco que podem nos levar a desenvolver esta mesma depressão? Claro, há sempre fatores de risco, Ok. fatores de proteção. Mas, no princípio, um dos fatores de risco é fator hereditário, não é? Uhum, uhum. Se temos um indivíduo em que a família dele teve, teve um histórico de Ok. alguém deprimido, então este indivíduo futuramente poderá, dependendo das ações, das motivações, não é? Das causas, poderá estar acometida por uma depressão. Só que há um porém, não é? Falei de fatores hereditários, também tem fatores situacionais, não é? Em que pode ser o indivíduo não tem fatores hereditários, não teve na família alguém que esteve acometido pela depressão, mas houve um incidente, um evento que lhe deixou triste, como a perda de um ente querido, de um esposo, por exemplo, mulheres que perdem os seus filhos no ato de parto, então podem estar acometidas pela depressão. Diz-se depressão pós-parto, não é? E também são fatores situacionais, Ok. não é? Também tem fatores aqueles sociais, não é? Por exemplo, isso mais para adolescentes, crianças e adolescentes, Uhum. não é? Uma criança que presenciou a separação dos seus pais, não é? Enquanto que a criança estava mais apegada, tinha um apego excessivo pela parte materna ou paterna, do seu pai ou da sua mãe, Ok. e depois esta criança é sujeita a viver com uma pessoa, com um dos seus progenitores, em que ela não tem apego. Esta criança poderá desenvolver uma depressão devido àquele apego, não é? Viveu com os pais e depois houve uma separação. São fatores, podemos dizer, pós-natais, né? Após o nascimento Ok. da criança e tal. Ok, obrigado, Dr. Rocha. Mas ainda aí, Dr. Rocha, nós sabemos muito bem que a depressão, né, ela de algum modo ou do outro fala, no contexto geral. Nós podemos também perceber aquilo que são as alterações desta irmã, deste pai, tendo em conta que estamos num nível em Moçambique em que os pais pouco conversam com os seus filhos, em que nas escolas pouco temos psicólogos, pouco temos pessoas que vão lidar com essas crianças, porque o professor está ali qualificado, que é para ensinar esta criança, não só no contexto técnico, né, mas também moral, porque ainda é uma criança, está sobreposto a uma cultura, de uma sociedade inserida. Os problemas que esta criança passa dentro da sua residência influenciam, dizem muito sobre o que ela será, sobre o que ela faz
forma cotidiana. Então, esta falta de, 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 de abertura do próprio professor para com o seu aluno, se calhar até nos institutos também isso acontece muito, porque os jovens também podem estar a passar por situações do gênero na sua própria residência. Isso vai trazendo um impacto negativo para este jovem, estes adolescentes. Mas, doutor Rocha, dentro disto, que impactos a depressão pode nos trazer? Bom, sempre os impactos sempre são negativos, Ok? não é? Porque a depressão, como impacto, nós podemos chamar como consequência. O comportamento depressivo pode levar a suicídio, não é? E nós sabemos que atos de suicídio, não desejamos suicídio a ninguém. Exatamente. No momento, naquele momento em que o indivíduo acometido pela depressão opta pelo suicídio, é porque já está cansado do sofrimento psíquico. Naquele exato momento, quer eliminar, terminar com aquele sofrimento. Atenção, a decisão não é de tirar sua própria vida, mas sim de acabar com o seu sofrimento psíquico. Então, se nós estivermos informados pelos sinais, pelos sintomas, nós podemos prevenir, não é? A depressão, podemos tratar a depressão. Tratar em que sentido? Não é necessário que sejamos todos psiquiatras ou psicólogos para que ajudemos alguém que está acometido pela depressão. São essas informações que nós estamos a desvincular, que, olha, se verem alguém após de acontecer, tiver um evento que lhe deixou triste, pelo menos 2 semanas de tristeza profunda, um isolamento, uma irritabilidade, cansaço e fadiga. Então, a necessidade de a gente estar preocupado, procurar saber o que está acontecendo, o que está por detrás desta tristeza. Não é? Podemos dizer, pode estar uma tristeza profunda, falei há pouco tempo de luto. Não é? O luto pode levar a uma depressão. Nós chamamos de luto patológico. Pode levar a uma depressão. E como consequência disso, daquele comportamento depressivo, pode optar pelo suicídio, porque já está cansado de sofrimento. Exatamente isso. Agora, no âmbito escolar, como educadores, como pais, olha, eu tenho dito que a sociedade hoje em dia, os pais, encarregam a educação dos seus filhos para as escolas. Porém, a educação tem que partir de casa. Parte da família, da sociedade, e o terceiro lugar é a escola, não é? Só que a nossa sociedade, automaticamente, quando amanhece, cada um vai em busca do pão de cada dia, para manter pão na sua casa. E depois, os filhos vão no jardim de infância, nas escolas, não sabem, não é? Com que professor o meu filho está a lidar, não é? Qual é a dinâmica da escola? Em algum momento, as crianças manifestam um comportamento agressivo na escola. Não é? E depois temos aquela questão de pais com perfil negligente, que sempre quando a escola solicita o seu pai, aliás, o encarregado do aluno, o pai não vem, porque anda ocupado e tal. Não tem como dialogar com este pai, que não aparece, procurar saber, supervisionar como é que vão as aulas, qual é a educação do meu filho dentro, aliás, no contexto escolar, dentro da escola. Porque ele pode se comportar bem na família, mas na escola ser uma outra pessoa. É personalidade. Ok. É personalidade. Ok, muito obrigado, Dr. Rocha. Bem, será que aquelas questões banais que temos tido na sociedade de condições socioeconômicas podem desencadear depressão? Falamos daquelas famílias precárias, aquelas que têm uma dificuldade, uma deficiência no contexto econômico. Será que pode desenvolver depressão? Bem, em certas vezes sim pode. Por quê? Porque, como estávamos a dizer aqui, o comportamento na escola e tal. Bem, tem, por exemplo, aqueles colegas que, por exemplo, zombam de tipo, tu não teres uns sapatos bonitos ou que estão na moda igual ao dos Ok. outros. Então, às vezes as pessoas têm, por exemplo, como posso dizer, as pessoas sentem-se menores que os outros por este motivo, porque sempre que chegam próximo de alguém ou para conversar, o colega fica a zombar dele por ele não ter
um sapato que está na moda ou por a camisa do uniforme dele ser rasgada diferente do outro colega, mas ele não é vontade dele, né? Ele está assim devido às condições dos pais. Então, sim, podemos dizer que sim, essa Então vertente pode estaremos a juntar, influenciar. a unir esta questão socioeconômica, o exemplo que ele deu com bullying. Sim, sim, Passa mal na escola. Para aquelas pessoas que têm, dando comunidade, uma classe econômica baixa, falo lá na comunidade, porque dentro da família começam a ter conflitos de interesse, no sentido porque o marido não está a meter mais comida em casa, porque já não estou a trabalhar, estou exatamente. sem emprego, meu marido é aquele que, quando chega ao final do mês, aposta nas outras áreas. Essa rapariga, essa mulher que está sobre o lar, falo também das jovens que estão unidas em uniões prematuras, porque passam também necessidade, porque são inibidas de ir à escola, Sim, sim. são inibidas de fazer aquele que é o trabalho que possa garantir rendimento. E depende de uma única pessoa, este marido, O marido, sim, sim. justamente. E se ele não traz comida a casa, como é que ela fica no contexto psíquico? Bom, fica mal, sim. A pessoa não pode ir à família falar, contar do que está a passar em casa, porque as pessoas podem dizer, nós te avisamos. Então, a pessoa sente-se inibida a ir conversar com um familiar, um próximo, porque vão lhe dizer, por exemplo, nós te avisamos que tu não devias ter casado tão cedo, porque no início tudo é bom, né? O amor, quando está naquele pico, podemos assim dizer, sim. Tudo parece um mar de rosas, podemos assim dizer. Então, sim, sim. Ok. Muito obrigado, Ben. Doutor Rocha, a depressão compreende fases? Tem fases? Bom, dentro das fases, eu não diria fases da depressão, eu diria Certo. subtipos da depressão, não é? Porque cada tipo de depressão manifesta-se, tem sua determinada manifestação, sua característica. Por esta razão, que ao diagnosticar a depressão como transtorno depressivo, tu tens que dizer, tem que caracterizar ou categorizar que tipo de transtorno depressivo é. Ok. Será que é distimia? É transtorno pós-parto? Não é? É depressão pós-parto? Ok? Então, é aí através do diagnóstico diferencial que nós temos que saber que não, este aqui é um transtorno disruptivo de humor, não é taxativamente uma depressão como um transtorno clínico. Não é? Então, há necessidade de sempre fazer um diagnóstico diferenciado. Por quê? Disse sempre, aliás, depressão é um transtorno crônico, não é? Uhum. Eu não diria assim tão crônico, porque uma coisa crônica é aquela que não tem. Cura. Exatamente. Então, se nós dizemos, podemos tratar, aliás, a depressão através de antidepressivos e psicoterapias, como vai ser uma doença crônica, não é? Porém, dependendo do subtipo da depressão, nós podemos diagnosticar e depois fazer uma recomendação, uma medicação, um tratamento. Uhum. Por exemplo, tem um tipo de depressão que, quer dizer, que é muito frequente na sociedade hoje em dia e as pessoas não percebem que é depressão. Dias atrás assisti uma reportagem de uma jovem que deitou o seu filho no contentor de lixo. Ok? Que tipo de depressão é aquele? É depressão pós-parto. As pessoas não percebem, pensam que talvez é um fenômeno, tem a ver com espiritualidade. É uma Não, criminosa. é uma criminosa. Aquilo é Uhum. depressão pós-parto. Por quê? Esta é uma das manifestações da depressão pós-parto, em que você não sente afeto pelo seu filho, não é? E depois tem a depressão muito frequente nas mulheres, que ela não percebe que é depressão, a depressão pré-menstrual, Uhum. não é? Naquele momento, não sei se já ouviste dizer todos os meus dias para as mulheres, todos os meus dias. Já. Aquele estar nos meus dias é depressão pré-menstrual. Naquele episódio, apesar de ser um episódio curto, que não precisa, algumas pessoas não precisam de um tratamento, porque aquilo já é recorrente, Uhum. não é? Não precisa de um tratamento. E não podemos também dizer
que é um estado grave, aliás, crônico, porque há certo momento em que a mulher para de menstruar, não é? Menopausa. Quando atinge a menopausa. Então não vamos definir a depressão como um estado crônico, Ok. não é? Então, dependendo do tipo de gravidade da depressão, pode ser tratada e pode ser uma depressão passageira. Ok. Muito obrigado, Dr. Rocha. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham através da DSTV, desculpa, GoTV e TV Cabo. E para todos vocês que nos acompanham através do nosso Facebook. Para já, vamos observar um curtíssimo intervalo e eu e Idriss, no painel, prometemos trazer informações que vão deixar com uma saúde impecável. Não saia daí. Veja os grandes jogos da imperdível e imbatível Liga Italiana este fim de semana, na Supersport, na DSTV. Assim toda a zona está a seguir o tio Dezembro. Querem saber qual é o segredo do tio Dezembro? Para não ser egoísta, deixa explicar a eles. Aproxime. Digitem asterisco 150, opção 6, pagamento, código de serviço, que é 900200, a referência Strong. Digite o valor a depositar, no mínimo tem que ser 20 meticais. Depois já podem fazer as vossas apostas na Bet e ganhem quanto dinheiro que vocês quiserem. A Dona Maria, a rainha das novelas mexicanas, é feliz, sempre ligada ao canal TLN Network. Já a Fátima, a rainha das novelas colombianas, não passa um dia sem desfrutar do canal Telemundo. As novelas indianas são a paixão da rainha Resma nos canais Z World e Star Life. Enquanto para a rainha Mónica, as novelas do canal Maninga Magic, moçambicanas e turcas, é que são a cena. E para a rainha Amélia, as novelas recentes do TL Novelas são as melhores de sempre. Liga-te à GoTV por apenas 1099 maticais e checa de borla um mês do pacote GoTV Plus. As nossas rainhas merecem as melhores novelas. GoTV, checa lá. A cliente Happy Hour agora tornou-se mais fácil navegar. Durante o dia já tem internet sempre disponível e as novidades não param por aí. Para clientes do plano ilimitado e Happy Hour, agora tem um dobro da sua banda, das 17 às 8 da manhã. Mais velocidade e sem custos adicionais. Diga yes e liga-te a melhor internet. Este é um produto da Webmasters. Chegou a nova forma de ver televisão com muita fibra. Com a tecnologia IPTV, tens o futuro na tua mão. Agora, com um só descodificador, tens acesso aos teus pacotes de canais e ao serviço Vive Mais na box, com programação dos últimos 7 dias e funcionalidades avançadas. E podes ainda ter acesso ao serviço Extra View. Pede já o novo serviço IPTV e liga-te ao futuro da televisão. TV Cabo, 25 anos, sempre a inovar. Saudações! Estamos de volta para este segundo bloco do nosso programa Saúde e Você. Muito obrigado para ti que acaba de se ligar a nós através das nossas plataformas digitais. DSTV Canal 707, GoTV Canal 11, TV Cabo na posição 12. Muito obrigado também para vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais, principalmente do nosso Facebook. Podem deixar ficar questões e sugestões porque o nosso painel vai cá responder. Dando continuidade ao nosso tema do painel, que é depressão, eu gostaria de trazer aqui uma segunda temática, né? Que é o suicídio, porque estamos a acompanhar casos ou episódios repetitivos de suicídio e que em algum momento o suicídio ele acontece porque passamos por um momento de depressão depressivo. Então, estaríamos a falar da depressão e não falar de suicídio seria algo pouco. Bento,
Em palavras resumidas, o que seria o suicídio? Forma intencional. Uhum. Sim, e as principais causas do suicídio uma das principais causas do suicídio é a depressão, como estamos a dizer. Bom, porque quando a depressão está num estado avançado, a pessoa começa a ter pensamentos suicidas, como disse cá o doutor. Sim, sim, a pessoa não se suicida porque a pessoa se suicida porque quer descansar, está cansado daqueles transtornos que vem sofrendo, porque a pessoa quando está nesse estado da depressão, a pessoa fica a ter vários pensamentos. Sim, sim. Então, este é um dos principais fatores. Então, isto é que é o suicídio. Já acabei Ok, de dizer. obrigado. Doutor, suicídio. Bom, é um tema bastante pertinente da nossa intervenção Ok. social e a sociedade precisa de beber mais sobre o que é suicídio. Como dizia o meu colega do painel, é um ato voluntário, premeditado. Eu queria acrescentar aqui alguns termos, não é? Esteja à vontade. Racional. Ok. É um ato voluntário, Suicídio. racional. Bom, do indivíduo, é um tema por bastante iniciativa pertinente própria, toma Suicídio. decisão Bom, de é um tema bastante pertinente. acabar com o sofrimento psíquico. Atenção, este sofrimento não é físico, é um sofrimento psíquico. Por isso que, como afeta a psique humana, automaticamente uma das causas é a depressão, Ok. não é? O que significa que a sua estrutura psíquica está danificada, está amolecida, não tem aqueles mecanismos de defesa, não é? E neste caso, causas que eu digo é a depressão, é um ato Ok. racional, não é? O causas é a depressão. Aliás, o Ok. indivíduo Não que é? quer cometer suicídio não comete de forma espontânea, ok? Ele planeja, não é? Quer terminar esse sofrimento tomando isto, tomando aquilo. Se forem a perceber, o indivíduo que quer cometer o suicídio é alguém do nosso meio social. Ok. Por isso, alguns não têm sintomas, só apresentam sinais. Quais são esses sinais? Isolamento, não é? Tem humor deprimido, não é? E tem sinais de mutismo seletivo. Em algum momento, numa conversa, ele não consegue dizer nem sequer uma palavra, porque está a fazer o quê? Está a raciocinar, está a racionar o que é que tem que fazer, Ok. como é que deve terminar com aquele sofrimento psíquico. Por isso que, em algum momento, nós podemos divertir-se com alguém e depois, dia seguinte, ouvir que não, aquela pessoa tomou Sua própria vida. exatamente, tomou Ratex para tirar a sua própria vida, ou teve uma tentativa, depois dessa diversão, foi jogar-se à ponte, não é? Então, muita gente diz que o suicídio tem a ver com as emoções. Olha, emoção é algo espontâneo. Eu estou feliz, estou alegre, estou triste e tal, comento algumas coisas, são emoções. Porém, o suicídio tem a ver, é um ato racional, não é? Em que a pessoa planeja. Em algum momento a pessoa até entra no Google, entra no YouTube. Qual é a forma melhor e rápida de terminar com o sofrimento ou de morrer? Não é? Então é basicamente isso. Se a sociedade prestar aos sinais, ok, nós sabemos a rotina deste indivíduo. Não é um indivíduo que tem a tendência de isolamento, não é? Mas de lá para cá tem toda a tendência de isolamento, fica mais tempo no quarto, passa mais tempo no quarto que conversar com a família ou com os amigos. Então temos que procurar saber. E depois o que acontece? O indivíduo que quer cometer suicídio só precisa de alguém para lhe escutar. Muitas das vezes, no nosso atendimento, os pacientes dizem: eu só precisava de alguém para me escutar, okay? Escutar o meu sofrimento. Mas nas nossas casas, nas nossas famílias, Não muitas das temos vezes essa não abertura. temos este tempo Ok. de conversar, de ouvir o que é que está a passar.
também podemos considerar como fator de risco. É um fator de Pode risco. influenciar Influencia, a falta de sim. comunicação com os seus pais. Exato. Doutor, a esquizofrenia, será que pode alguém com esquizofrenia, que sofre de esquizofrenia, pode cometer suicídio? Não, alguém que sofre já com esquizofrenia é um quadro clínico já grave. Alguém esquizofrênico não comete suicídio. Porque aquele pensamento, vou repetir, o indivíduo que quer cometer suicídio ou suicídio, a primeira visão dele é terminar com o sofrimento psíquico. A mente deste indivíduo está confusa. E a única maneira, a única alternativa de terminar com aquela confusão, não é? Com aquela toda manifestação psíquica que a pessoa não consegue encontrar respostas, não é? Faz tantas perguntas e não encontra a resposta, não é? Mas, doutor, para aquela. Sabemos nós que um dos sinais, né, pode assim dizer, o sintoma, não sei qual é a classificação da esquizofrenia, são as alucinações auditivas e visuais. Estamos perante aquele paciente que está a ter episódios de alucinações auditivas. Está a ouvir aquela voz a lhe comandar. É uma psicose crônica que interfere na diferenciação de coisas do mundo imaginário e real. E do nada ele vai à ponte porque ouviu a voz que lhe comandou e disse pula. Do nada a pessoa pula. E já era. Não seria suicídio, né? Eu queria saber, por isso que perguntei, pessoas com esquizofrenia podem cometer suicídio? Exatamente. Eu disse que a resposta, eu disse que não. Por quê? Porque se o apresentador pergunta a pessoa com esquizofrenia, o que significa que este indivíduo já foi diagnosticado pela esquizofrenia. Percebes? Então, não temos primeiro casos de esquizofrênico que cometeram suicídio. Por isso que alguns, aliás, as vítimas de suicídio ou o suicídio têm um quadro, aliás, não tem um quadro patológico já registrado. Não é? Não tem quadro patológico registrado. Agora, indivíduo com esquizofrenia já tem um quadro patológico registrado. Não é? E depois, estas alucinações, em algum momento, podem aparecer após de... Quer dizer, alucinações que podem comandar a suicídio não aparecem após o diagnóstico desse quadro patológico para cometer suicídio. Por isso que dificilmente vamos aparecer casos em que este indivíduo que cometeu o suicídio tinha um quadro patológico de esquizofrenia. Sim, a questão é este diagnóstico de esquizofrenia. Após diagnosticar a esquizofrenia, ainda não temos os casos. Muito bem, é mais para esclarecer a sociedade, porque nós convivemos muito com pessoas que têm esquizofrenia e nos mostram manifestações terríveis. Então é importante fazer entender à população, à comunidade, que a esquizofrenia ela não tem chances, ou seja, as chances são reduzidas de termos estes resultados, né? Porque já é diagnosticado, isso é uma doença crônica, no qual perdemos todos os sentidos, diferentemente de uma pessoa normal, que pode planejar o suicídio e consumir o ato, né? Como dizem as fases do suicídio. Mas, Bento, para estas questões que nós vemos todos os dias nas redes sociais, de jovens e adolescentes que tiram sua própria vida porque supostamente terminaram uma relação com o seu parceiro, supostamente teve uma briga com o pai. Qual é o seu comentário sobre isso? Nós temos que, não tomar decisões precipitadas, porque suicídio é algo que, não devemos incentivar ninguém a cometer suicídio e nós, perante a esta situação, não devemos tomar decisões precipitadas. E, por exemplo, se eu tenho uma parceira, né? Bom, eu tenho que ter cuidado com as minhas expressões, porque, de certa forma, se ela está comigo ou se eu estou com ela, algo muito forte nos uniu. Bom, então, se existe algo forte que nos uniu, aí há sentimentos. Então, as palavras que eu vou proferir para ela ou que ela vai proferir para mim, tem que ter um certo cuidado, porque isso afeta de uma forma o psíquico dela ou o meu psíquico, que leva a tomar certas decisões. Então, eu creio que nós devemos ter muito cuidado e incentivo
aos outros e aos demais que tomem muito cuidado com as palavras que proferem para os seus parceiros ou as suas parceiras. Uhum. Muito obrigado, Bento. Segura aí. Podes tecer considerações finais e que aconselhas para aquele pai encarregado de educação contra desta mesma temática, depressão e suicídio? Bom, quero chamar a atenção aos pais encarregados Ok. a terem um pouco mais de atenção com os seus filhos, porque muitas das vezes os pais não olham, cá em Moçambique em particular, Uhum. ou cá na África em particular, os pais não olham muito, não controlam muito os seus filhos, não têm muita intimidade, posso dizer assim. Uhum. Sim, então quando a pessoa está triste e tal, não prestam muita atenção, pensam que é algo normal. Então eu chamo a atenção que as pessoas devem tomar mais cuidado nesse sentido e olhar o comportamento do seu filho, ou se é um tio ou algo parecido. Devemos sempre tomar cuidado e controlar as suas atitudes, porque pode ser depressão. Ok, muito obrigado, Bento, por ter aceito o nosso convite. Doutor Rocha, considerações finais. Bom, eu aconselharia a sociedade, no geral, em que, como pai, como psicólogo, psicanalista, e que tenhamos pelo menos um tempo para ouvir a nossa família, não é? Porque é sabido que quando amanhece, cada um vai atrás do pão de cada dia. Mas dentro das nossas possibilidades, temos que criar um tempo de pelo menos passar com as nossas famílias. É naquele tempo que nós fazemos a supervisão, não é? Quais são as dificuldades? Por mais que seja 30 minutos, não é? Durante uma semana. Não é? Então, sejam pais participativos. Procurem saber sempre das dificuldades que vossos filhos passam, tanto na escola, assim como em casa. Cria pelo menos 30 minutos de conversar. Antes as pessoas conversavam na mesa, mas hoje em dia, devido às atividades, é difícil ter uma família a passar uma refeição juntas, não é? Então a minha recomendação é que as famílias, os pais, neste caso, escutassem um pouco os seus filhos, Uhum. porque a depressão, o suicídio é um caso tão grave. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, doutor Rocha. Muito obrigado, Bento, por terem aceito o nosso convite. O nosso marco é a vida. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham através da DSTV, GoTV e TV Cabo e através das nossas redes sociais. O tema de hoje foi muito recheado, aprendi bastante. Espero que desse lado tenham aprendido muito, mas muito. Eu, Idriss Ali, me despeço de vós com promessas de voltar numa próxima oportunidade. Com licença.